Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Rodrigo Coelho e sigo aqui nesses nossos vídeos apresentando as leituras mais impactantes desse ano de 2024. Hoje nós vamos falar a respeito de Tudo em Volta Está Deserto, escrito pelo filósofo Eduardo Jardim. O subtítulo é Encontros com a Literatura e a Música no Tempo da Ditadura. Um livro bastante original para a gente pensar a ditadura militar brasileira, que nós vamos discutir a respeito dele logo após a nossa vinheta. Os conflitos decorrentes das mudanças demográficas, sociais e tecnológicas da primeira metade do século XX se organizaram na América do Sul durante a segunda metade do século por meio de ditaduras militares. E no caso brasileiro, a ditadura foi instalada em 1964 e durou 21 anos ininterruptos. Essa foi a maneira das elites nacionais manterem a subserviência aos Estados Unidos, manterem a propriedade da terra intacta, manterem a pobreza, manterem o atraso e, muito importante, lucrarem com tudo isso. Pois bem, num primeiro momento, o golpe militar pegou a esquerda de surpresa, mas uma relativa liberdade concedida aos meios de comunicação permitiu que uma juventude de classe média radicalizasse na contestação ao regime autoritário. Roberto Schwartz tem um texto que chama Cultura e Política, 1964-1969, que ele publicou em 1978, e nesse texto ele já aponta esse processo de um acesso a uma cultura contestatória que acaba influenciando a juventude da época. O limite ocorre em 1968, como o livro do Zuenir Ventura, do jornalista Zuenir Ventura, O Ano que Não Acabou, também já apontou. A partir de 1968, com o AI-5, novas dinâmicas vão ganhando força junto à juventude brasileira de classe média. Os projetos coletivos e de mudança da sociedade vão perdendo espaço e projetos individuais e subjetivos vão ganhando força. O filósofo Eduardo Jardim desenvolve esse mote inicial, essa ideia, a partir de três recortes. O primeiro, em 1967, então, portanto, antes desse período que eu estou marcando um recorte, quando foi publicado o livro Quarupi. Esse livro de Antônio Calado fez par com outro livro que não é tão discutido aqui, que é o Pessache, A Travessia, de Carlos Heitor Coni. E esses dois livros, lançados em 1967, são as primeiras abordagens ficcionais à questão da resistência à ditadura militar. Desde 64 até 1967, apenas A Hora dos Ruminantes tinha feito de uma forma muito alegórica uma crítica à ditadura militar, e em 1967 esses dois livros, ao mesmo tempo, vêm reforçar, dar um passo inicial nessa resistência e especificamente enaltecendo a resistência armada à ditadura. Então, é claro que a gente deve destacar que esses dois livros apontam a guerrilha como uma decorrência inevitável da situação a que a gente estava submetido enquanto sociedade, de um sufocamento geral das formas de expressão, que então, para se manifestarem, precisam recorrer à violência. Aqui no livro, o Eduardo Jardim discute o livro, discute a obra anterior de Antônio Calado e seus desdobramentos posteriores a 1967. Ele destaca que existe um pessimismo nessa obra que termina como uma apologia à violência, como eu já falei. Algo coerente, dado que o próprio Antônio Calado anteriormente tinha publicado uma reportagem, Tempo de Arraiz, na qual o autor termina dizendo que o fechamento dos canais livres para a emancipação do povo acabaria descambando para uma alternativa violenta que seria indesejada. Porém, o ponto destacado por Eduardo Jardim aqui é que com Quarupi,
Antônio Calado se consolida como um intelectual engajado politicamente, pensando o Brasil e a nova sociedade que estava sendo assassinada naquele momento. Nossa, que frase é essa? Uma nova sociedade que estava sendo assassinada? É, porque você tinha ali, desde os anos 50, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, mas principalmente desde os anos 50, primeiro o governo Getúlio, o governo Juscelino Kubitschek, né, e depois o governo João Goulart, você tinha ali um movimento de formação de uma nova consciência para o Brasil. Os anos dourados, o grande salto industrializante, né? Então você tinha ali uma nova sociedade que estava nascendo. E o golpe militar vem exatamente para acabar com essa nova sociedade. Pois bem, então vamos dizer que ocorreu esse momento, né? 68 sendo essa ruptura, com uma violência muito mais por parte da ditadura, né? E aí o segundo recorte que Eduardo Jardim traz aqui é o show Gal a Todo Vapor, que deu origem a um LP duplo, Fatal, Gal Fatal. Então vamos rememorar a história. Com o AI-5, que foi promulgado em dezembro de 1968, Gilberto Gil e Caetano Veloso, que são parceiros de Gal Costa desde os tempos da Bahia, desde os tempos de Dureza, Gilberto Gil e Caetano Veloso foram exilados. A Tropicália, que tinha explodido em 67, né, e que retomava uma ideia modernista, pensando no modernismo como aquele movimento artístico surgido em São Paulo em 1922, que propunha que o país tinha um caráter antropofágico, ou seja, que a nossa cultura, na verdade, não deveria rejeitar o que vem de fora, mas sim pegar, engoli-la, digeri-la e criar uma coisa nova. Então, a Tropicália, que tinha essa ideia da antropofagia, estava no seu final, assim como a resistência à ditadura militar, como a gente já falou. Consolidava-se uma derrota que talvez o Antônio Calado pensava que poderia ter sido evitada em 67. Né? No mesmo ano do show, de 71, o Antônio Calado lança um novo livro, o Bar Dom Juan, onde ele crava e homenageia o fim dessa resistência armada à ditadura que ele tinha apontado como uma alternativa possível em 1967. Pois bem, vamos falar do show. Para o Eduardo Jardim, o show Gal a Todo Vapor, que ocorreu após esse fechamento do regime, exprimiu uma situação angustiante da juventude dourada do Rio de Janeiro. Os mentores daquela geração estavam exilados, estavam presos ou estavam assassinados. E não estou falando apenas de Gil e de Caetano, mas de vários outros. O projeto de país que estava sendo construído há pelo menos 15, 20 anos estava sendo abortado. E não havia força para resistir a isso. O Gal a Todo Vapor aparece, então, como um grito seco de impotência, né, e que reverbera em toda aquela juventude e que daí dá a devida importância a esse show. Bom, e por fim, o terceiro recorte que Eduardo Jardim traz é bem diferente, afinal, não é um produto, né? Como você pensa que um livro é um produto, ou um show e o LP é um produto, né? Ele está fazendo um recorte diferente. Agora ele fala da poesia de Ana Cristina César. Ana Cristina César, uma poeta carioca, que foi muito marcante no final dos anos 70, na virada dos anos 70 para o início dos anos 80. Então, ele não fala especificamente de nenhum livro da Ana Cristina César, mas sim de todo o projeto poético que ela desenvolve ao longo de todo esse tempo. Ana Cristina era uma poeta que mesclava vida e ficção, a vida dela e a ficção, né? Ela buscava teorizar sobre o fazer poético ao mesmo tempo em que praticava a poesia. Ela tem uma poesia muito subjetiva, né? Busca se conectar com, vamos dizer assim, com um global, pensando inclusive numa globalização, né? Então com referências a obras estrangeiras, a locais no exterior, né? A cultura
inglesa ou estadunidense, né? E, por exemplo, nesse sentido, ele faz um contraponto muito radical com o tropicalismo, né? Foi, que veio a óbito na etapa anterior, na virada dos anos 60 para os anos 70, que, como eu falei, era um movimento que buscava aprofundar a identidade nacional, definir os contornos de uma identidade nacional, não negando as identidades estrangeiras, mas era necessário você absorver isso e criar algo novo. Ana Cristina não. Para ela era uma cidadã do mundo. Ela não estava preocupada com a identidade nacional, mas sim com a sua própria identidade, né? E dentro da sua identidade ela conseguia identificar o que ela tinha de brasileiro, o que ela se apropriou durante o período em que morou em Londres e por aí vai. Qual é um grande aspecto fundamental para o Eduardo Jardim na poesia de Ana Cristina César? Ele dizia que havia um rigor com que a poeta tratava a palavra, né? Ou seja, era uma poesia muito pouco livre e muito rigorosa. E com isso se garantia a qualidade daquela poesia. Mas ele destaca que Ana Cristina não se junta a nenhum movimento coletivo da sua geração. Até a geração dos anos 80, do Parque Lage, por exemplo, ela fica fora. O Eduardo Jardim frisa que ela é a margem da margem. E aí, cada um desses recortes, né, é um ensaio específico que pode, inclusive, ser lido separadamente. Com esses 3 breves ensaios, que a princípio são deslocados, né, não existe uma ligação entre eles, o autor aponta para um grande movimento cultural da juventude brasileira, especialmente uma juventude de classe média do Rio de Janeiro. De um artista brasileiro que está engajado num projeto nacional ao indivíduo globalizado subjetivo, buscando a si próprio. Esse corte, que ocorre na virada dos anos 60 para os anos 70, mas ganha a sua expressão maior na virada dos anos 70 para os anos 80. O AI-5, com toda a repressão que se seguiu a ele, ajudam a explicar os motivos dessa virada, e Gal Costa e o seu show, o Gal a todo vapor, que vira o LP duplo Gal Fatal, é a expressão mais acabada da dor desse momento. Antes temos a esperança de Antônio Calado, depois temos o individualismo e a desesperança de Ana Cristina César. Tudo em volta está deserto, é um livro de leitura fácil, que entretém muito, especialmente para quem conhece do que o autor fala. Então, evidentemente, para mim, os artigos a respeito de Quarupi, um livraço que eu adoro, muito bom, e do Gal Fatal, um show maravilhoso, que vale a pena ser ouvido, reouvido, um começo acústico, um final elétrico, putz, demais. Mas esse livro de leitura fácil tem uma tese muito profunda mesmo, e que não é explicada, mastigada para nós. Nós ficamos com aquilo ali, vamos pensando o que junta esses 3 artigos, o que junta esses 3 momentos da nossa cultura, e a gente consegue coordenar isso aí. E a partir dessa coordenação, a gente entende melhor o nosso país e, principalmente, a virada que nós temos dos anos 80 para os anos 90, com a emergência de um neoliberalismo, de um individualismo, de um projeto que parece muito diferente do que a gente vinha construindo anteriormente e o qual nós estamos até hoje, né? E ele faz essa discussão da história do Brasil não falando de política, não falando de sociedade, mas falando dos momentos mais elevados da nossa cultura e do nosso espírito brasileiro. Pois muito bem, Tudo em Volta Está Deserto é um livro maravilhoso que eu li em 2024 e recomendo que você também o faça. Agradeço a todos e a todas pela atenção até esse momento. Bons estudos e um abraço.